Muito boa tarde. Estamos iniciando aqui o seminário especial subordinado ao tema Desafios na Educação e Ciência no Brasil, face ao negacionismo e os cortes no financiamento. Este evento é promovido aqui pelo nosso Instituto e com as participações de duas personalidades que, para a grande maioria de nós, quase que não precisam de apresentação. Contávamos ter hoje aqui também a presença de outra personalidade, que é da casa, para de alguma forma introduzir e comentar os percursos académicos, científicos e cívicos dos nossos ilustres palestrantes. Refiro-me principalmente ao professor e pesquisador professor Glaucio Oliva, mas como a pandemia ainda está por aí, meio ativa, ele foi obrigado a ficar em isolamento na sua residência. Contudo, e como muitas outras pessoas, ele está acompanhando este seminário especial através do canal YouTube do Instituto de Física de São Carlos. Por isso, desejamos a ele uma rápida e plena recuperação, cumprimentando, obviamente, e igualmente todos quantos nos assistem de forma remota. O professor Ricardo Magnus Osório Galvão é o nosso primeiro orador, físico, engenheiro, professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, nossa querida irmã IFUSP. O professor Ricardo Galvão é membro da Academia Brasileira de Ciências e foi diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, entre os anos de 2005 e 2012, e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, entre 2016 e 2019, tendo sido, como todos nós sabemos, injustificadamente e injustamente exonerado de suas funções pelo atual governo. Por sua defesa em prol da ciência, a revista científica Nature listou o professor Ricardo Galvão como a primeira das 10 pessoas mais importantes para a ciência no ano de 2019, sendo que, 2 anos depois, em 2021, ele foi homenageado pela Associação Americana para o Avanço da Ciência com o Prémio da Liberdade e Responsabilidade Científica, o Scientific Freedom and Responsibility Award. A doutora Mariana Moura será a oradora seguinte, que nós cumprimentamos e damos aqui as boas-vindas. Ela é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Energia do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e atualmente desenvolve a sua atividade no Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp, tendo sido a fundadora e continuando o seu caminho, tendo sido a fundadora do movimento Cientistas Engajados. Muito bem, no final das intervenções dos nossos queridos convidados, vamos abrir um espaço para a colocação de perguntas e que eu peço aos presentes que quem quiser fazer a pergunta, alguma questão, por favor, se dirija aqui no púlpito, aliás, porque estamos fazendo a gravação pelo YouTube. E pronto, para dar as boas-vindas e para iniciar de imediato este evento, convido a usar a palavra o nosso diretor, o diretor do Instituto de Física de São Carlos, professor Osvaldo Novaes de Oliveira Júnior. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui, pela introdução, pela apresentação, e a apresentação dos nossos dois grandes e ilustres convidados. É uma honra, um prazer enorme receber hoje o professor Ricardo Galvão e a doutora Mariana Moura. Eu queria também aproveitar para saudar todos os colegas todos os colegas que nos acompanham pelo canal do YouTube, e dizer que o professor Glaucio Oliva vai nos, como já mencionado, vai nos acompanhar e, inclusive, coletar perguntas que aparecerem no YouTube para nós. E, com isso, eu queria dar a palavra para a doutora Mariana Moura, que vai começar a apresentação, e seguida pelo professor Ricardo Galvão. Sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso Instituto. É uma honra tê-los conosco. Obrigado. Primeiro, boa tarde a todo mundo, quem está nos ouvindo e quem está aqui, especialmente, queria dar boa tarde para a professora Ivone Mascarenhas, que está aqui no plenário com a gente, e agradecer muitíssimo a presença de todos e todas aqui.
Eu pedi para falar primeiro, porque é difícil para uma jovem pesquisadora como eu, apesar de meus cabelos brancos, sou uma jovem pesquisadora, falar depois do professor Ricardo Galvão. Tem pouca coisa que a gente consegue acrescentar depois que o professor Ricardo Galvão fala. Então, é uma honra enorme estar aqui. Fico muito feliz com o convite e agradecer ao professor Glaucio Oliva pelo convite e ao professor Oswaldo por sediar essa atividade aqui. Bom, eu vim aqui falar com vocês especialmente sobre alguns resultados que a gente obteve no projeto, né, no estágio pós-doutoral que eu estou fazendo atualmente na Unifesp, com a professora Soraya Smiley, no grupo, no Centro Sou Ciência, né, que é um centro de pesquisa sobre a universidade e a sociedade, né, a intersecção entre a universidade e a sociedade. Mas, além disso, eu queria falar um pouco com vocês sobre o trabalho que a gente tem realizado a partir da mobilização do Movimento dos Cientistas Engajados, do qual o professor Ricardo Galvão nos honra muito em fazer parte, e o professor Glaucio Oliva também. Então, vamos falar sobre ciência e desenvolvimento. O meu supervisor de pós-doc, professor Elbert Macau, lá do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp de São José. Qual é o botão que eu aperto? Ah, pronto. Virado para lá. Bom, conteúdo da apresentação. Para que fazer ciência? A ciência brasileira. Financiamento da ciência, cientistas na política, formação de cientistas, e eu vou falar aqui um pouco sobre o projeto OSH, do qual a professora Ivone Mascarenhas nos honra muito em fazer parte. Para que fazer ciência? Países como o Brasil, que tem uma quantidade enorme de recursos naturais, tem o defeito, em geral, de ter a sua economia voltada para a exportação de matérias-primas. Isso faz com que os nossos termos de troca com o mundo sejam muito desiguais. Isso foi elaborado por um pesquisador da CEPAL na década de 70, e esse foi o resultado do meu trabalho, minha tese de doutorado. Eu fiz a análise dos termos de troca do Brasil com o mundo desde 1975 até 2018, eu entreguei minha tese em 2019. E vocês podem observar aqui que na década de 70, para cada 0,4 produtos que nós podíamos comprar, a gente vendia muito mais. Então, o que é o termo de intercâmbio? Quantos produtos nós podemos comprar a partir do que a gente vende? Esse cálculo é feito a partir do preço dos produtos da exportação dividido pelos preços dos produtos que nós importamos. E a tendência decrescente dos termos de intercâmbio se confirmou também no Brasil, mas mais especialmente durante os anos 2000 até 2015. Veja só, nesse período foi quando o preço das matérias-primas começou a aumentar no mundo. Inclusive, o Brasil, né, o governo Lula foi beneficiário desse aumento dos preços das matérias-primas internacionalmente. Mas, mesmo com o aumento dos preços das matérias-primas, a gente teve que vender muito para comprar pouco. Por quê? A gente compra, basicamente, tecnologia. Basicamente, produtos de valor agregado que contém tecnologia. O Brasil gasta. Tem uma pesquisa, né, de mestrado de um aluno da Unicamp que mostrou que o Brasil gastava, no início dessa década, cerca de 10 bilhões de dólares por ano só em pagamento de royalties e licenças de uso. Eu estou aqui no Instituto de Física, né, não preciso nem explicar o que isso significa, mas significa que, além do custo do produto em si, a gente paga pelo pensamento, né, pelo conhecimento adicionado a esses produtos.
Bom, minha tese de doutorado foi sobre a balança comercial física. Quando a gente fala de déficit ou superávit da balança comercial, normalmente a gente fala em termos monetários, ou seja, recursos, dinheiro. E não pensa em quanto que isso tem impacto no ambiente, no meio ambiente. E o déficit na balança comercial física brasileira aumenta, essa linha azul, ao mesmo tempo que os termos de intercâmbio, que foi aquele gráfico anterior que eu mostrei, diminuem. Então, isso significa que a gente explora muito mais o nosso meio ambiente, os nossos recursos naturais, na medida em que a gente precisa exportar mais para poder dar conta de uma balança comercial deficitária. E aí eu elaborei o conceito de superexploração dos recursos naturais, que é a exploração dos recursos acima da sua capacidade de reposição. Mas o mais importante que a gente precisa ver aqui é o que a ciência brasileira pode fazer para reverter esse quadro. O investimento em ciência e tecnologia adiciona valor. Aqui o pessoal de São Carlos sabe bem o quanto que a tecnologia adiciona valor, traz valor para os produtos. Tem muitas startups aqui, mas tem muitas empresas também que surgiram a partir da universidade, assim como Campinas. Então, o investimento não só em tecnologia ou ciência aplicada, mas também em ciência básica, produz desenvolvimento econômico. Agora, da onde que a gente tira dinheiro para investir em ciência e tecnologia? Essa é uma discussão antiga entre cientistas e pesquisadores. A gente tira dinheiro no Brasil, principalmente do setor público. O investimento em ciência e tecnologia no Brasil foi sempre do setor público, mas, mais recentemente, do setor privado, também, como a gente vai ver no próximo slide. Aqui é uma comparação do Ministério da Ciência e Tecnologia, divulgada no ano passado, que diz respeito aos dados até 2018. A gente tem um apagão nos dados em vários aspectos da vida brasileira. Na ciência e tecnologia e no financiamento não foi diferente, mas o Brasil, essa linha aqui, é o percentual de investimento em relação ao PIB. E aqui está somado os dispêndios públicos federais, estaduais e do setor empresarial. A gente não tem como diferenciar se são empresas públicas ou privadas, porque os dados o setor empresarial no geral. Mas, de qualquer forma, o Brasil investe, em média, 1% do PIB desde dos anos 2000, quando começou a ser feita essa pesquisa. Chegou a aumentar um pouco aqui em 2015, chegou perto do 1,5% do PIB, mas aí voltou a cair. Olha só a comparação. A Coreia saiu de 2% do PIB para 4,5%. Os Estados Unidos aqui mantém 2,5%, mas está aumentando mais recentemente. A China, aqui em vermelho, saiu de menos de 1%. Em 2018, chegou aos 2%, mas agora está indo em direção aos 3% do PIB, do investimento em ciência e tecnologia. Aqui a distribuição percentual segundo o setor do financiamento. Então, governo em verde, empresas em azul e outros setores estadual, municipal, organizações não governamentais em amarelo. Aqui no Brasil a gente tem mais ou menos igual, né? Chega nos 47% aqui nos anos 2000, 43% aqui em 2018, do setor empresarial. O setor público sempre um pouco acima dos 50%. Ai, moço. Não vai. Obrigada. E esse gráfico é só para a gente ter uma ideia dessa divisão, certo? Dispêndios públicos em laranja, dispêndios empresariais em verde.
O interessante desse gráfico é aqui esse período final, porque o total dos dispêndios em ciência e tecnologia, ou seja, o investimento em ciência e tecnologia no Brasil, teve uma queda grande, aqui de 2013 até 2016, e esse pequeno aumento de 2017 para cá, até 2018, que foi refletido especialmente aqui no dispêndio empresarial. Teve uma queda no dispêndio público, no setor público, mas no setor empresarial tem esse pequeno aumento. E sabe o que significa? Isso não significa que as empresas voltaram a investir. Isso significa que a pesquisa deixou de ser feita. Então, isso aqui é uma extrapolação de 2017. A última pesquisa, a Pintec, do IBGE, que mede esses dispêndios empresariais, é de 2017. E existe uma perspectiva de crescimento. Então, esse dado de 2018 é uma estimativa. Bateria dele? Aqui? Bom, agora o alerta. O apagão de dados desde 2018, era até 2018. Né? A gente só tinha dados até 2018. Mais ou menos 3 semanas atrás, o Ministério da Ciência e Tecnologia divulgou os valores de 2019. E eu cheguei a consultar os técnicos do Ministério sobre por que desse atraso. E aí eles falaram para mim, porque é muito difícil pegar dados dos estados sobre financiamento. E aí eu falei, se é difícil pegar os dados dos estados, você publica os dados do governo federal, que é fácil, inclusive. Foi isso que eu estou fazendo no meu pós-doc, não é muito difícil. Deixa para publicar os dos estados um pouco depois, mas, pelo menos, o do setor público federal, a gente consegue fazer essa publicação. Mas eles esperam totalizar tudo para poder divulgar. Existe luz no fim do túnel, diversas organizações estão buscando esses dados e produzindo esses dados. Próximo. A própria SBPC tem feito levantamentos do financiamento, a FAPESP, o IPEA tem feito um esforço para chegar nesses números, né? E a CONFAP também tem trazido números sobre as fundações de apoio à pesquisa. E, é claro, não podia deixar de falar, próximo slide, do Sou Ciência, que é o grupo do qual eu faço parte, que vai lançar os dados de financiamento da ciência agora no dia 30 de junho. Bom, então, se a gente só tem esses dados até 2018, a gente também, esses são os dados da SBPC, né? Lançados em 2019 até 2018. Investimento em capital em custeio do Ministério da Ciência e Tecnologia. A gente consegue observar bem claramente uma queda a partir de 2013 e de 2016 para cá. Existe uma queda que é menos acentuada, mas como a base já é muito baixa, isso tem um impacto muito maior, né, nos grupos de pesquisa que já estão estabelecidos. Está funcionando já? Bom, bolsas de produtividade. Também uma queda a partir de 2015 até 2017. Bolsas de mestrado e doutorado. Número de bolsas caiu de 28 mil, é do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, do CNPq, de 28 mil para 17 mil bolsas. A fonte dessa pesquisa é a própria SBPC. Bolsas no exterior. Isso aqui reflete especialmente o Ciências Sem Fronteiras, né, 2014 e 2015. Depois, com o fim de Ciências Sem Fronteiras, caiu para 171 bolsas no exterior. Olha só, 171 bolsas. Número de projetos aprovados, de 11 mil, quase 12 mil projetos aprovados, para 2.500. Orçamento do CNPq por modalidade. No país, divulgação científica, que é quase zero, minúscula, e agora em 2020 também menos. Auxílio à pesquisa e bolsa no exterior. A fonte desses dados é a CONFAP, né, especialmente o Odir, que é o presidente atual da CONFAP, que está fazendo o levantamento desses dados. Então, a gente consegue observar aqui o aumento até 2014 no orçamento do CNPq e depois essa queda acentuada.
Mas mais importante para quem é pesquisador de mestrado e doutorado é o valor dessa bolsa, né? Que em 1995, se fosse atualizado, corrigido, né, pela inflação, as bolsas de doutorado hoje teriam o valor de 6.461, comparado com em 1995, e as de mestrado 4.359. E o valor médio, ao longo do período, acabou completamente a bateria, de 3.591. Quanto é a bolsa de doutorado hoje? Todo mundo aqui sabe, né? R$ 2.200. Quanto é a bolsa de mestrado? R$ 1.200, né? Da CAPES e do CNPq. E é por isso que os pós-graduandos têm feito uma luta e uma batalha pela recuperação das bolsas. Não tem reajuste desde 2013, né? Quase 10 anos sem reajuste. Bom, aí a gente vê a totalização dos gastos CNPq, FNDCT e CAPES. São as principais financiadoras federais de ciência e tecnologia, né, no Brasil. E eu tenho a impressão de que é maior do que a FAPESP ainda, né? CNPq e a CAPES. Mas também conseguimos observar a redução a partir de 2013, 2014, no total do financiamento. A CAPES demorou um pouquinho mais, porque quando eles anunciaram queda nas bolsas, eu já estava na pós-graduação e a gente fez um movimento muito grande. A Mirlene está aqui, lembra? A gente foi para a rua, fez uma rebelião, né, e conseguimos recuperar algumas bolsas da CAPES, mas logo em seguida eles cortaram as bolsas meio que sem falar nada para ninguém. E no estado de São Paulo, eu tenho dados até 2018 também. Eu estou atualizando esses dados, tá? Então, provavelmente, em breve, irei publicar e mando para vocês. A Unesp, com uma queda também menos acentuada, mas a partir de 2011. Ué, cadê os da USP e da Unicamp? Só veio da Unesp? Ih, não coloquei os gráficos. Bom, próximo. Os dados que a gente vai lançar agora são os dados do CNPq, da CAPES, do Ministério da Ciência e Tecnologia, o FNDCT reembolsável e não reembolsável. Eu não trouxe esses gráficos ainda, porque a gente vai publicar no dia 30 de junho, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Nos últimos 11 anos, de 2000 a 2011, o FNDCT arrecadou cerca de 69 bilhões de reais nominais, ou seja, sem correção na inflação, 69 bilhões. Foram gastos menos da metade desse dinheiro. Então, nós temos um saldo de 34 bilhões de reais no FNDCT até o ano passado. O que aconteceu ano passado? Não sei se vocês acompanharam, toda a comunidade acadêmica foi para Brasília para aprovar uma lei que proíbe o contingenciamento, ou seja, que o governo segure o recurso do FNDCT. A gente aprovou a lei, o presidente vetou a lei, a gente derrubou o veto no Congresso Nacional e a lei está em vigor. Só que ela entrou em vigor um dia depois da aprovação do orçamento federal. Isso significa que eles conseguiram ainda algum nível de contingenciamento ano passado. Mas, para piorar, um mês depois, o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional que permite ao governo pegar o saldo de todos os fundos e dirigir para o pagamento da dívida pública. A gente já falava que o governo usava o dinheiro da ciência para pagamento de dívida pública, mas a gente nunca teve a certeza disso. Mas o que aconteceu ano passado foi que eles foram permitidos, o Congresso Nacional deu a permissão para eles usarem esse saldo, o FNDCT estava dentro dessa emenda constitucional, e as informações que nós temos é que o saldo do FNDCT foi aplicado, foi depositado na conta da FINEP,
que é a financiadora de projetos, que é o responsável, né, pelo uso do FNDCT, mas foi retirado logo em seguida. Quando foi aprovada a emenda constitucional, o governo foi lá e sacou, literalmente sacou, o saldo do FNDCT para o pagamento de dívida pública. Então, nós temos aqui um saldo de 34 bilhões bailando em algum lugar, que a gente precisa recuperar. E é por isso que a gente precisa de mobilização. Quanto do previsto não foi... isso eu já falei. Vamos lá, CNPq e CAPES. Trouxe os resultados preliminares. CNPq, dotação atual é o que é aprovado pelo Congresso Nacional, empenhado é o que o governo permite, liquidado é o que realmente é utilizado. Então, do CNPq, a gente tem essa queda a partir de 2013. Essa é a tabela. Eu não vou passar mais rápido por isso, porque se vocês quiserem, depois eu encaminho para vocês. Esses são os resultados do meu pós-doc. Esse que eu disse que eu não ia mostrar, mas acabou que entrou. Pode passar. CAPES, a mesma coisa. Valores corrigidos, a queda observada a partir de 2015 nos valores liquidados. 2021 e 2022, vocês viram que... Vocês querem que volte essa parte? Não. Tudo bem, vamos passar. CAPES, e agora vai aparecer o FNDCT. Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Tem esse aumento, volta só um pouquinho, tem esse aumento de 2016 a 2020, mas tem um período ali de 2 anos que o Ministério das Comunicações estava junto, e todo o sistema Telebrás e tal, o satélite e não sei o quê, então a gente está limpando esses dados. Próximo. FNDCT, aí o gráfico. Total. Dotação atual, liquidado. Em 2022 é quase zero, porque esses dados são do início do ano. A queda a partir de 2019 da dotação atual. Isso não é o valor que eu falei para vocês. O valor que eu falei para vocês é arrecadação menos gasto efetivo. Tá? Liquidado mais restos a pagar, mais restos a pagar pagos e tal. Então, é um outro valor. Liquidado é diferente. Próximo. Mais um. Reembolsável, a queda é maior, e não reembolsável, a queda é menor. Pode passar. Mais um. Está vendo? Não reembolsável, a queda é menor. Pode passar. Mais um. Essa parte. Quanto do arrecadado não foi utilizado? O gráfico. Não está o gráfico. Não está o gráfico. Não sei, professor. Acho que não. Tudo bem, deixa. Na verdade, não era nem para falar sobre isso hoje, mas vamos lá para frente. Passa, passa. Para onde foi o dinheiro da FNDCT, já falei. Essa história toda que eu contei. E as referências. Eu acho que eu mandei a apresentação errada. Porque o que eu queria falar aqui para vocês, que no final das contas todo esse dinheiro, a gente precisa lutar para ter ele de volta. E essa luta depende da participação de cada um de nós. Em 2018, a gente fundou um grupo chamado Cientistas Engajados, que tem por objetivo construir uma bancada da ciência, porque é no Congresso Nacional que esses valores são definidos. No caso da USP, também na Assembleia Legislativa existe um impacto dos deputados estaduais neste tipo de financiamento. Quem vota o orçamento público, quem aprova o orçamento público, são os deputados federais e os deputados estaduais. Então, eu estou aqui hoje para falar para vocês, não só sobre a importância da participação de cada um de vocês nas mobilizações para garantir que o financiamento da ciência e tecnologia seja realmente executado, porque entre o Congresso Nacional aprovar e o governo federal liberar, tem toda uma luta política para que isso aconteça. E parte dessa luta política é a participação de cada um de vocês nas mobilizações, nas atividades
que são convocadas por várias pessoas. No caso, os cientistas engajados, nesse momento, estão chamando a participação de vocês para a Marcha da Ciência, que é uma atividade que tem por objetivo levar, né, essa discussão sobre a importância do financiamento público para o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, eu queria convidá-los a todos, o Cauê está passando aqui o material da Marcha pela Ciência, tem um QR Code. Se vocês tiverem interesse em ajudar, organizar, participar da Marcha pela Ciência, tem um formuláriozinho, vocês podem se inscrever, e eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada. Não sei. No final. No final. Já está. Isso. Muito bem, muito obrigado, doutora Mariana. Vamos seguir então. O senhor está com o microfone de...